Olá galera, tudo bem? Hoje eu vim apresentar um projeto pessoal. Desenvolvi um data lake local, sem depender de sistemas de nuvens da vida. Então a gente não utiliza AWS, nem Azure, nem Google Cloud. E a gente consegue ter um sistema totalmente funcional armazenando esses dados em um data lake. Eu vou explicar o que é um data lake para que quem não conhece possa conhecer. Então, o Data Lake é basicamente um grande lago de dados, onde a gente pode armazenar dados de qualquer forma, sejam eles estruturados, não estruturados ou semi-estruturados. Então, tendo essa concepção, a gente pode armazenar arquivos CSVs, arquivos Parquets, arquivos de áudio, arquivos de vídeo, arquivos de fotos. E a gente consegue armazenar todos esses dados sem ter a necessidade de ter um esquema estruturado. Ou seja, a gente não precisa ter colunas definidas nem tipos de dados definidos, a gente só jogar esses dados lá dentro e eles vão estar armazenados. E isso traz uma camada de organização, porque a gente consegue utilizar conceitos como tipos de camadas desses dados. Por exemplo, a gente consegue trazer modelos da camada bronze, camada prata e camada ouro. A camada bronze seria a camada de arquivos brutos. Então você pode armazenar arquivos brutos dentro da camada bronze sem tratar e a gente consegue manter ali um backup e uma rastreabilidade desses arquivos. Para a camada prata, a gente já consegue tratar os arquivos da camada bronze e trazer para a camada prata os arquivos processados já com os devidos tratamentos ali. E a camada ouro é basicamente o arquivo pronto para ser consumido por outros serviços, como por exemplo o Superset, nesse diagrama que eu vou mostrar para vocês, mas ele é um serviço de visualização de dados, então a gente consegue consumir os dados da camada ouro e ali trazer essa visualização com dados estruturados e com uma qualidade maior e confiabilidade também. Então, perfeito, isso é um data lake. Agora trazendo um pouco para a arquitetura que eu fiz, eu criei um diagrama, eu vou mostrar para vocês. Basicamente a gente começa na minha rede local com o Apache Spark instalado. Então, o Apache Spark nesse contexto aqui, ele serviu para a gente capturar os dados que a gente queria e jogar para dentro do Mini.io, que é nosso serviço de storage, que a gente vai utilizar para armazenar esses dados. Então, tudo isso que eu te falei de camada bronze, prata e ouro, eles vão estar dentro do Mini.io. A gente utiliza um conceito S3 dentro do Mini.io, que é o mesmo que a AWS utiliza ali no S3 mesmo. Então, esse é o primeiro serviço aqui que a gente conseguiu trazer como open source aqui para rodar localmente. Depois que a gente tem os dados ali no Mini.io, a gente cria metadados com Hive Metastore. Então, sempre que a gente traz um arquivo, a gente consegue trazer os metadados desse arquivo. Então, todas as informações pertinentes a esse arquivo, sejam tipos de colunas, quais colunas a gente está usando, o tamanho do arquivo, qual que é o nome do arquivo, quando foi a última modificação feita nesse arquivo, e a gente consegue ter essa rastreabilidade. E tendo essa rastreabilidade, a gente consegue utilizar outros serviços para consultar esses dados, que é o caso do Trino. E o Trino, ele também é muito conhecido e muito utilizado na AWS. Se chama Athena, é o serviço da AWS, a AWS Athena. E esse serviço a gente consegue criar queries a partir desses arquivos. Então a gente tem um arquivo CSV e a gente consegue fazer consultas como se fosse um arquivo SQL. E a partir dessas consultas a gente tem a liberdade de criar tabelas. E essas tabelas, elas estão sendo armazenadas aqui no meu projeto, no Postgres. E a gente armazena todas essas tabelas com as informações mais atualizadas e a gente vai atualizando toda vez que a gente roda esse processo novamente com os novos dados. Então, criando a tabela no Postgres, ali, que é o elefante da direita, a gente consegue ter essa visualização e utilizar um serviço como o Superset, ou a gente poderia também utilizar um Metabase, um Power BI, para visualizar esses dados. Então, a gente consegue linkar no Superset ali o nosso Postgres e fazer essas consultas e criar as visões. Fica mais fácil da gente analisar esses dados. Então, isso eu criei tudo na minha rede Docker. Todos esses arquivos aí, o Mini.io, o Hive, o Trino, o Postgres e o Superset, eles estão linkados no mesmo Docker. Todos eles se enxergam. E a minha rede local está estruturada para enxergar esse Docker e a gente consegue consumir ele da minha rede. Dito isso, eu vou trazer também um pouco como a gente estruturou esse processo e como eu criei. Eu vou trazer aqui nesse vídeo também para vocês acompanharem. E na descrição vai ter ali os artigos que eu utilizei para me basear e criar esse projeto. Mas claro,
adaptando sempre ao seu contexto e ao que você deseja e que você almeja, né? Então é isso, fiquem com a estrutura. Eu não vou entrar em detalhes, não vou trazer aqui como que eu fiz passo a passo, mas é mais para vocês terem uma dimensão e também para trazer um pouco aqui e me acostumar com as câmeras, né? Bom, é isso e vamos pro vídeo. Então aqui a gente já começou a fazer a instalação do Apache Spark ali, foi a nossa primeira tarefa, e configurando também as versões do Java especificadas no artigo. Então aqui a gente finalizou a instalação do Spark. A próxima etapa foi fazer a ingestão dos dados do Apache Spark dentro do Mini.io. Então eu criei esse script aqui e fiz a inserção. E também já criei um script ali para consultar e verificar se a tabela já estava criada. Bom, logo após de inserir os dados no Mini.io, eu comecei a criar o processo de criar meu Docker Compose para executar tudo de uma vez e na mesma rede. Não se enganem, essa etapa ela foi bem complicada de fazer, foi bem chatinha de subir todos esses Dockers, eu demorei muito para refinar, mas eu posso mostrar como que ficou meu Docker Compose no final ali, já rodando todos os serviços que eu me propus a rodar, né? Já com todos os meus Dockers rodando, agora era a hora de criar a consulta dentro do Trino. Então eu fiz a instalação do Trino, dei minhas permissões e comecei a tratar ele como se fosse um banco de dados mesmo. Então pedi ali para ele printar o catálogo e criei um esquema. Mas nisso começou a dar muitos erros. Então aí fui mexer novamente nos arquivos de configuração do meu projeto para encontrar o erro. Fiquei muito tempo, perdi horas ali do meu dia. Encurtei essa parte do vídeo, mas fiquei muito tempo corrigindo o erro, não conseguia criar nada, tudo quebrava. Então, depois de muito tempo eu consegui, e aí eu fiz a criação da minha tabela. De fato, com um arquivo CSV que eu importei. Fazendo a consulta, já estava com o meu arquivo rodando, e aí era só correr para o abraço. Então, com o Superset já configurado no Docker, eu já conseguia fazer a visualização dos meus dados. E aí eu fiz um exemplinho, plotei um gráfico ali com as informações de produtos vendidos por datas, e isso eu tive a prova de que todo o meu pipeline estava funcionando. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso pipeline aí para a criação do Data Lake local. Quem tiver interesse em reproduzir os artigos estão aí na descrição. E caso tenha alguma dúvida e queira me chamar aí para tirar alguma dúvida do projeto, fiquem à vontade. Meus contatos também estão aí na descrição. E é isso, viu? Tchau, tchau.